Abrimos agora o espaço para o Grande Angular, espaço de comentário que temos habitualmente à segunda-feira, como todos sabem, e hoje temos aqui Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas, a quem naturalmente agradeço a presença, porque até veio de propósito à cidade do Porto para nos conceder esta entrevista. E, portanto... normalmente também vou de propósito às outras estações de televisão, portanto. Então pronto, mas agradecemos de qualquer forma a sua presença aqui. Uma entrevista que vou conduzir juntamente com o Pedro Bragança, que partilha connosco este espaço à segunda-feira. Boa noite, Pedro, também. Boa noite, Tiago. Sr. Ministro, queria naturalmente por começarmos a nossa conversa pelo plano de reestruturação que já foi apresentado e disse que a TAP é uma empresa viável na sua opinião e por isso mesmo é que também o Governo está a fazer este esforço de intervenção, digamos assim, na TAP. O que é que o leva a acreditar que a TAP é viável e tem um futuro risonho? Não, a TAP pode ser viável se for capaz de fazer, de implementar um plano de reestruturação que é, como eu já disse várias vezes, agressivo, mas que é fundamental para conseguir ter uma estrutura de custos que permita à companhia ser competitiva. A TAP teve uma quebra brutal no seu negócio, como todos os seus concorrentes, mas tinha um conjunto de ineficientes e desvantagens competitivas prévias ao Covid, que têm que ser resolvidas, e, portanto, neste momento nós temos de fazer um ajustamento que, na realidade, é mais acentuado do que os nossos concorrentes, na medida em que nós temos que resolver problemas que já existiam previamente. Mas, se nós conseguirmos implementar este plano de reestruturação, nós acreditamos, é o que o nosso plano nos diz, atingirmos um break-even operacional, o equilíbrio operacional em 2023, 2024 e 2025, começarmos mesmo a devolver, regressar aos lucros, no caso da TAP, termos um resultado positivo que nos permita começar a devolver dinheiro ao Estado. Por falar em questão de lucros, mas olhando, Sr. Ministro, para aquilo que é o histórico da TAP dos últimos anos, só temos um ano em que a TAP, de facto, esteve no verde, se quisermos assim dizer, que foi em 2017. Todos os outros anos a TAP não conseguiu ter resultados positivos. É verdade. De resto, nos últimos 6 anos acumulou prejuízos na ordem dos 382 milhões de euros. O que é que nos leva a acreditar que desta vez isto vai ser diferente? E outra questão é se de facto este era um caminho inevitável, na sua opinião, ou se havia outras formas de resolver este problema? Havia outras formas de resolver este problema, de lidar com ele, que era deixar a empresa falir. Não havia mais nenhuma alternativa. Eu tenho ouvido, ainda agora recentemente, o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho dizia que nós cometemos o erro de ter poupado o privado, quem devia estar a intervencionar a TAP era o acionista privado. Bom, fico um pouco espantado na medida em que um ex-primeiro-ministro deveria ter a obrigação de saber que isso não aconteceu porque o privado não tinha capacidade nem disponibilidade financeira para o fazer. E, portanto, na altura em que se decide intervencionar a companhia, a decisão era entre deixar a companhia falir ou intervencionar. Não havia nenhuma opção entre ser pública ou privada, na medida em que o acionista privado não tinha nenhum euro para lá meter, nenhum euro, nem vontade, nem disponibilidade, e, portanto, a questão não se colocava nesses termos. E por isso nós tomamos uma decisão, que foi a de salvar a TAP, porque entendíamos que era um prejuízo muito grande para o país deixarmos de ter esta companhia aérea. E essa foi a razão que esteve na base da nossa decisão, que é uma decisão, obviamente, muito impactante do ponto de vista orçamental, de exigência a todos os portugueses, mas entendemos que os prejuízos para Portugal eram muito maiores. Mas diga-me uma coisa, Sr. Ministro, só para retomar a minha questão. Era um desfecho inevitável, isto é, porque olhando para aquilo que é o histórico da TAP, de facto o histórico já era mau, não é? Foi só a pandemia que provocou tudo isto ou era inevitável que a companhia viesse mesmo a ter estes problemas? Não, a TAP é uma empresa... Vamos separar. A TAP era uma empresa que dava prejuízos. Isso não significa que a TAP, mesmo com os prejuízos que dava, não desse um contributo muito importante à economia portuguesa. Era uma empresa que tinha resultados negativos do ponto de vista do seu negócio, mas era uma empresa que, pelo contributo que dava ao setor do turismo, pelo contributo que dava às exportações, pelo contributo que dava a um conjunto muito vasto de empresas nacionais, era fundamental, como é, para a economia nacional. Obviamente, a TAP tinha problemas, mas obviamente que a pandemia provoca uma quebra no negócio de cerca de 70%. Quer dizer, isso não podemos... Não fosse a pandemia, nós teríamos uma companhia com algumas ineficiências, mas quer dizer, era possível a empresa aguentar-se sem precisar deste nível de intervenção. Agora, a pandemia precipitou a queda da TAP, como precipitou a queda de todas as companhias aéreas no mundo, não é? Sr. Ministro, segundo dados da Direção-Geral do Orçamento, neste ano, até ao final do mês de outubro, o Estado tinha assumido uma despesa extra de sensivelmente 2,2 mil milhões de euros
por causa por efeito da pandemia, 817,7 sensivelmente, dos quais em medidas de apoio à preservação ao emprego através do layoff simplificado, onde aliás se incluía Cento e poucos milhões de euros da TAP. A própria TAP. Como é que o Sr. Ministro explica a um empresário, a um trabalhador, às pessoas ligadas à economia, que o Estado não tem capacidade para apoiar de forma mais pujante a economia, estas 1,3 mais ou menos milhões de PMEs cá em Portugal, mas tem 1,2 mil milhões para uma só empresa portuguesa, que é a TAP? Porque este não é um apoio apenas a uma empresa, é o apoio à economia. Nós estamos a falar de um país que é periférico no quadro europeu, que tem fronteira terrestre apenas com outro país, que tem parte da sua mais-valia e da sua história feita no Atlântico e, portanto, mais do que para muitos outros países europeus, ter uma companhia aérea que nos assegura ligação ao mundo é determinante. E repare, não há um único país europeu que tenha deixado de cair a sua companhia de bandeira. Um único. E isto devia servir para nós pensarmos que nós talvez não sejamos mais, pelo menos quem acha que a TAP devia falir, mais inteligentes que os outros. Nós estamos a intervencionar uma companhia que ela, pela sua importância para a economia como um todo. E, portanto, para esses empresários de que fala, para esses trabalhadores de que fala, mesmo aqueles que nunca voarão na TAP. Estamos a falar de uma empresa que foi responsável em 2019 por 2,6 mil milhões de euros de exportações. É disto que estamos a falar. E de exportações tem um número? De importações, peço desculpa, tem um número? Não, mas as importações... Não, quer dizer, tenho um número, mas não tenho mas aqui... Mas a TAP importa também. Não, como é evidente. Se conhecer alguma empresa exportadora que não tenha importações incorporadas nas suas exportações, eu dou-lhes parabéns. Não vai conseguir. Porque não existe. A questão é saber se a TAP é uma empresa líquida, exportadora líquida. E isso obviamente, tem importações. Os aviões não são fabricados em Portugal. Mas a verdade é que quando nós fazemos um investimento no avião, o avião dura um período largo de anos. Em 19 e 18 houve um grande investimento em aviões, porque a TAP estava, em 17, a TAP estava a renovar a sua frota. E por isso temos ali uma concentração significativa de importações, que depois, obviamente, se vão diluindo ao longo dos anos. A TAP é uma empresa, obviamente, 80% dos seus bilhetes são vendidos a estrangeiros, cidadãos estrangeiros, quer dizer, e isto para um país que tem regularmente problemas na sua balança externa, isto é determinante. Sim. Para além de ser uma empresa que consome 1.300 milhões de euros, sensivelmente por ano, com mais de 1.000 empresas nacionais. Isto também não é irrelevante. E esse consumo de 1.300 milhões de euros, ele não está muito concentrado, por exemplo, em compras relacionadas com combustível, não. Com handling, manutenção, taxas, ou seja, não está tudo dentro de um circuito relativamente fechado do setor da aviação, ou há, de facto, efeitos económicos a serem produzidos pela TAP na generalidade da economia portuguesa? Eu agora, infelizmente, não tenho esses dados, porque nós temos por setor, mesmo na área das novas tecnologias, o impacto da TAP num conjunto muito diverso de setores é muito importante. Eu também achava no início que era combustível. E aí sim, estaríamos a falar de uma grande parte de compras, mesmo que fosse a empresa nacional, com um nível de incorporação de importações muito elevado. Mas não é verdade. A TAP compra a mais de 1.000 empresas nacionais, a Galp é só uma dessas mais de 1.000. E os outros negócios de que falava, sejam ou não da área da aviação, são negócios que criam emprego e criam valor e criam riqueza. Sim, mas há de concordar que são realidades distintas dizer que a TAP produz efeitos na generalidade da economia ou naquele setor específico em meia dúzia de fornecedores? Mais ou menos. Primeiro, não é só nesses que referiu, mas esses não é irrelevante. O que estamos a falar é de 1.300 milhões de euros que entram na economia nacional. Porque depois, então, tínhamos que ir atrás de cada uma das empresas e saber com quem é que têm contacto. Relevante aqui é este número, que são 1.300 milhões de euros que são consumidos com mais de 1.000 empresas nacionais. E não são só 1.000 empresas, não são, até porque não há, da área da aviação apenas. Portanto, esse é um contributo inestimável que a TAP dá à economia nacional. Quer dizer, e depois do ponto de vista do turismo, de ligação às comunidades, de ligação... Quer dizer, há um conjunto de rotas que nós temos de Lisboa para o resto da Europa que só existem porque nós temos a TAP sediada num hub, o hub, neste caso, em Lisboa. Sr. Ministro, olhando também para aquilo que pode ser ainda a questão da TAP, em concreto, eu queria que me respondesse à pergunta se no futuro da TAP, a TAP vai pertencer, como sabemos, a Lufthansa e a TAP estão numa aliança global, as duas. Acha que a Lufthansa pode, de facto, entrar na gestão da TAP no futuro e equaciona, como já, de resto, houve notícias nesse sentido? Para mim é importante que o Estado, na minha opinião,
é que o Estado mantenha o controlo da companhia. É a melhor forma de nós garantirmos que a TAP é uma empresa portuguesa, sediada em Portugal, a servir o país. Não excluímos que a TAP possa, no futuro, encontrar parcerias. Hoje é muito difícil uma companhia aérea sobreviver no mundo da aviação sozinha e nós não devemos excluir essa possibilidade. Não quero falar de nenhum parceiro em particular, porque isso não teria sentido, pelo menos da minha parte. Nem sequer valorizaríamos a TAP. Mas já esteve em cima da mesa essa situação da Lufthansa? Não. Antes da pandemia, quero dizer? Aquilo não, no que diz respeito à parte do Estado. Aquilo que é do conhecimento público, julgo eu, é que a Lufthansa estava em negociações com o nosso sócio privado e nós veríamos com bons olhos que esse negócio pudesse ter sido concretizado, mas não foi, porque, entretanto, a pandemia abateu-se sobre todos nós e a Lufthansa interrompeu as negociações que estava a ter com David Neeleman. Portanto, na opinião do Sr. Ministro, o Estado deve permanentemente manter, por via do capital da companhia, o controlo da TAP, ou seja, ter no mínimo 51% na minha opinião, da sim. TAP. Ok. Já que estávamos a falar da Lufthansa, o Sr. Michael Lutzelmann, que é diretor global de estratégia da Lufthansa e do setor das vendas, disse em tempos, na altura da abertura da rota de Munique para o Porto, que o Porto era estratégico para a Lufthansa e, numa clara referência à TAP, disse que o grupo Lufthansa, portanto a Lufthansa, a Brussels, a Swiss, na altura também a Germanwings, era o único grupo com companhias de bandeira que estava, de facto, a investir no aeroporto do Porto e na cidade do Porto. Não teme que a TAP, nas mãos de um grupo como a Lufthansa, comece a tomar mais decisões com base em racionalidade económica e menos para alimentar aqueles desígnios da capital do Império, do aeroporto de Lisboa, etc.? Primeiro está a partir do pressuposto de que há algum entendimento ou futuro ou antecipado com a Lufthansa, coisa que não existe. Depois, a ideia de que a TAP ficaria nas mãos entra em contradição com aquilo que eu próprio disse, que era o Estado nunca deveria perder o controle da companhia. E por isso, desse ponto de vista, esse risco não existe de ficar nas mãos de outra companhia, a não ser que num futuro governo de direita, que já por variadas vezes criticaram o regresso do Estado à TAP, porventura, aí sim outros políticos estarão interessados em se desfazer da TAP. Não é o nosso caso e, portanto, ficarmos nas mãos de outra companhia, seja a Lufthansa ou outra empresa qualquer ou outro fundo qualquer, isso não acontece, pelo menos connosco. Acontecerá muito provavelmente com outros partidos, que não o Partido Socialista. Agora, se me permite, num assunto que é importante, e eu julgo que era importante também que os portugueses do norte do país percebessem porque é que algumas coisas para nós parecem óbvias do ponto de vista do negócio não o são. E falou de uma rota em específico, Porto-Munique, como temos muitas da Suíça, Porto-Zurique. E é importante percebermos porque é que, e nós ouvimos isso nas nossas conversas no Norte, eu também sou do Norte, da área metropolitana do Porto, aliás, nós vamos ouvindo, mas a Lufthansa e a Suíça fazem tantos voos, porque é que a TAP não faz? E essa é uma questão muito relevante. E era importante que nós percebêssemos que o negócio da TAP é exatamente o mesmo negócio da Lufthansa ou da Suíça. Hub and spoke. Nós recebemos passageiros e distribuímos passageiros para diversos destinos. No nosso caso, recolhemos passageiros da Europa e distribuímos na América do Sul, África Central, Estados Unidos da América. E o contrário, recebemos passageiros dessas origens e distribuímos na Europa. A partir do nosso hub, em Lisboa. Faz o mesmo a Lufthansa. Isto é, a Lufthansa tem, e nós fazemos dinheiro a trazer passageiros de São Paulo para Lisboa, 8.000 quilómetros, que depois, distâncias estas, que exigem, para que possa ser viável, que tenhamos distribuição na Europa. Lisboa-Paris, 1.800 km. O que nos paga são os 8.000 km. O que paga esta operação e o que dá dinheiro à TAP são os 8.000 km que nós fazemos de São Paulo para Lisboa. É o mesmo negócio da Lufthansa. A Lufthansa recolhe passageiros em vários destinos europeus, alimenta os seus hubs. A Lufthansa tem 2 hubs. Munique, 30%, e Frankfurt, mais de 60% e tal por cento. E um deles é na capital? Tem essa particularidade? Tem, podemos fazer esse debate. Tem razões históricas, não é? Sim. Facilmente compreensíveis. Razões históricas, económicas, políticas, geográficas. É verdade.
E podemos fazer esse debate se vocês quiserem. De qualquer forma, as razões são históricas e são geográficas. Munique, a Baviera, tem 13 milhões de habitantes e tem, quer dizer, consome-se mais em viagens do que... Não tem comparação com Portugal. Mas estava a dizer que a Lufthansa tem dois hubs, não é? Sim, isto por causa para dizer que Munique também é um hub da Lufthansa. Sim. A partir de Munique ou de Frankfurt, a Lufthansa faz dezenas de milhares de quilómetros para Xangai, para Tóquio, para a Austrália, para o Médio Oriente. E é nestas distâncias que a Lufthansa faz as suas receitas, como nós fazemos do Brasil para cá. E eles podem ter rotas de vários destinos da Europa para os seus hubs, que não são propriamente muito interessantes do ponto de vista de negócio, mas que alimentam os hubs a partir de onde fazem verdadeiramente o seu dinheiro. É como nós temos algumas rotas a partir de Lisboa que não são propriamente interessantes do ponto de vista do negócio, mas que são fundamentais para alimentar o hub Lisboa. É por isso que algumas ligações são interessantes do ponto de vista de negócio para uma companhia como a Lufthansa ou como a Suíça tem o seu hub em Zurique, e não são para a TAP. Isto para percebermos que se numa conversa com os nossos amigos nós podemos dizer, então a Lufthansa faz voos, como é que a TAP não faz? Nós temos que perceber que o nosso hub em Lisboa, o hub deles é no centro da Europa. Se a TAP faz o voo para Munique e volta para trás. Isso não acontece com a Lufthansa. A Lufthansa concentra passageiros em Munique ou em Frankfurt e depois dispara-os para dezenas de milhares de quilómetros de distância. Falou do caso da Suíça, aliás, já antes tínhamos falado. A Suíça tem o seu hub em Zurique, se não estou em erro. No entanto, a partir de Geneve, que se chama uma base operacional, não um hub, tem 50 destinos a partir de Geneve. A Suíça, ao contrário da Lufthansa, é uma companhia que pode ser mais ou menos comparada à TAP, pelo menos em dimensão, em número de aeronaves, portanto, a comparar com bocadinho maior. Comparar com a Lufthansa, julgo que até tem uma frota menor do que a TAP atualmente. Portanto, sim, mas tem um grande negócio. Esse é uma... Mas, portanto, como é que porque se no caso da Lufthansa é muito difícil fazer qualquer comparação, porque estamos a comparar companhias radicalmente distintas em termos de escala, no caso da Zurique é mais fácil falar. Como é que consegue explicar que a partir do Porto haja um número tão reduzido de destinos, estando nós a falar, como sabemos, da região com mais população, com mais empresas, com mais exportações, com maior número de imigrantes, mas que a Zurique consiga ter, a partir de Geneve, uma base operacional a partir da qual serve 50 destinos? Pedro, vamos só, para nós podermos... Ainda bem que coloca as questões, porque é importante nós termos alguma informação, alguns dados para desmontarmos algumas ideias que nós vamos tendo. Caso da Suíça, 93% da sua atividade está concentrada em Zurique. A TAP concentra 88% da sua atividade nacional em Lisboa. Reparem que o negócio ponto a ponto, as companhias de bandeira perderam o negócio ponto a ponto. Perdemos para as low cost. E, portanto, o negócio das companhias de bandeiras é o hub and spoke, como eles chamam, como se chama no setor. A Air France concentra 84% da sua atividade no Charles de Gaulle. A KPLM tem 100% da sua atividade em Amsterdão. A Ibéria tem 95% da sua atividade em Madrid. A Suíça tem 93% da sua atividade em Zurique. A British Airways tem 83% da sua atividade no Heathrow. Atividade refere-se a número de voos, a movimentos, passageiros? Movimentos, passageiros transportados. Agora não tenho aqui se é movimentos ou passageiros transportados, okay. Mas deve ser o número de passageiros, percentagem. A TAP concentra 88% da sua atividade nacional. Lisboa está em linha. Não estou a dizer que tem mais nem menos. Depois a Lufthansa foge um bocado a este modelo, porque, como eu dizia há pouco, tem cerca de 30% em Munique e 67% em Frankfurt. Agora, a TAP não tem mais atividade concentrada, do ponto de vista do seu negócio total, em Lisboa, no seu hub, do que tem as suas concorrentes. É o negócio destas companhias aéreas. O negócio destas companhias aéreas é explorar o hub a longa distância e depois a distribuição. Sr. Ministro, mas faz sentido falar-se então em valor estratégico e até de coesão nacional de uma companhia aérea que opera sobretudo a partir de uma determinada cidade? Obviamente, nós estamos a falar de uma empresa nacional. Reparem, eu sou de São João da Madeira, tenho muito orgulho em ser do Norte. O meu ministério, há bocado falávamos, sim, é um ministério apenas com gente do Norte.
o secretário de Estado adjunto é do Porto, o secretário de Estado das Infraestruturas é de Viana, a secretária de Estado da Habitação é de Caminha e o ministro é de São João da Madeira. Estou absolutamente à vontade sobre isso. Aliás, até gostava também de falar sobre uma rota que normalmente é usada como exemplo da sua importância para os empresários do Norte, que é Milão. Eu conheço essa rota como as palmas da minha mão. E depois posso explicar porquê e explicar porque é que ela não é rentável ou viável, como muita gente faz jurar que é. Eu estava a puxar os meus galões de cidadão do Norte e esqueci-me da pergunta. Não, estava-lhe a dizer, fala-se muito nesta questão, estava a dizer que o se ela faz sentido. Eu já sei porque é que ia dizer isso. Eu já sei porque é que ia dizer isso. Porque era para dizer que eu, apesar de ser do homem do Norte, há um certo discurso que nós temos cá em cima que é errado e não devíamos ter. Qual é? Bom, que é a ideia de que eu tenho ouvido várias pessoas a dizer que a TAP não se devia chamar TAP, devia chamar TAL. E se eu parar um pouco para pensar, rapidamente chego à conclusão que em São João da Madeira nós não temos Casa da Música e nem por isso deixamos de contribuir para financiar a Casa da Música na cidade do Porto. Que o resto do país, com exceção de Lisboa e do Porto, não tem metro e não é por isso que o resto do país deixa de financiar mas eu não me o metro. Só a referir do Norte, não. Podemos nos referir ao caso de Faro, o caso das ilhas, por exemplo. Já lá iremos. Mas é que este é importante. O Sr. Ministro está a usar aquele truque habitual. Não é truque, é um truque. Das pessoas de Lisboa de dizerem não, mas o Porto também é centralista em relação ao Norte. Não, mas aqui ninguém está a falar do Porto, estamos a falar do Norte como um todo. Não. Pois, está bem. Está bem. É verdade. Mas está bem, eu posso falar de outro investimento qualquer noutro sítio do Norte. Lembrei-me da cidade do Porto. Não é por a EFASEC ser do Porto que ela deixou de ser nacionalizada. Mas o Sr. Ministro acha que a questão da EFASEC e da TAP são comparáveis? Não, o que eu quero dizer com isso é que quando se tomam decisões independentemente da região onde estão. Claro, são comparáveis na medida em que a TAP dá um contributo muito maior ao país e à região norte do que dá a EFASEC, por exemplo. Pronto, desse ponto de vista, são comparáveis, porque obviamente que o contributo da TAP para toda a economia nacional é incomparavelmente superior ao que dá a EFASEC, que é uma grande empresa fabulosa e que fizemos muito bem a intervencionar. Agora, se nós quisermos defender a nossa região, nós temos que ter um discurso um bocadinho diferente daquilo que nós temos, porque às páginas tantas nós nem sequer podemos falar de solidariedade nacional. E no que diz respeito entre regiões, não estou a falar do Porto para com Lisboa, porque a TAP não serve a cidade de Lisboa, a TAP serve a economia nacional. Quer dizer, nós perdemos... Isso é um bocado difícil, dizer de uma companhia que tem 80 e tal destinos a partir de Lisboa e 14 a partir do Porto, neste momento a partir de Faro, durante o período da pandemia. Bom, pode-se dizer que sim, num sentido abstrato, mas em concreto é muito difícil defender isso, não é? Pronto, às páginas tantas nós teríamos que ir para... Se nós estivéssemos reduzidos a Faro, Lisboa e Porto, nós tínhamos um dia que começar a discutir seriamente porque é que a TAP não voa para Bragança. É que nós temos a TAP a voar a partir do seu hub, como qualquer companhia de bandeira na Europa. Como qualquer companhia de bandeira na Europa, como eu dei aqui os exemplos. E isso não torna a Air France uma companhia aérea de Paris e não torna a Lufthansa uma companhia aérea de Frankfurt ou de Munique e não torna a Suíça uma companhia aérea de Zurique e a TAP e o hub em Lisboa não torna a TAP uma companhia aérea de Lisboa. O Ministro falou de Bragança e essa é uma boa questão, porque eu imagino que o tenha feito num sentido metafórico, não é? Mas a verdade é que existe uma rota regional em Portugal que liga Bragança à Vila Real, Vila Real a Viseu a Cascais, Cascais a Portimão. E essa rota é uma entre as muitas rotas nacionais que não é operada... São 18 rotas nacionais no total. São 18 rotas nacionais apenas 7 são realizadas pela TAP. E dessas, apenas 7 são realizadas pela TAP, o que dá mais ou menos um valor de 40%, ou menos de metade. Como é que é possível dizer que a TAP é estratégica para todas estas pessoas que estão em todas estas geografias, se estas rotas, algumas delas que fazem parte das obrigações de serviço público definidas por lei e que existem, que é uma empresa estratégica para todas estas pessoas? O que é que vocês acham sobre a Auto Europa? Ela é estratégica para Portugal ou não? É só para Setúbal? Não tenho que responder, não é? Mas quer dizer, têm que pensar sobre isto também, não é? Porque a Auto Europa é uma empresa fundamental para o país e ela está sediada em Setúbal. A TAP é uma companhia que traz passageiros do Brasil
é a líder europeia na ligação de Portugal ao Brasil. É a líder europeia na ligação de Portugal a mais de 10 países africanos. É uma companhia que estava a crescer na ligação no mercado americano 30% ao ano antes do Covid. Estamos a falar de uma companhia aérea que liga ao mundo a Portugal e Portugal ao mundo. Quer dizer, é disto Mas que que estamos não a liga falar. Portugal a Portugal. Mas porque não é o negócio da TAP. Mas é negócio da TAP viajar para a Gâmbia, para a Guiné-Conakry, para Abidjan na Costa do Marfim, para Monastir, para cidades em Marrocos como Oujá, por exemplo. Claro que sim. Isso é mais importante do que termos... Não é de ser mais importante. Vamos lá ver se nós nos entendemos. A TAP é uma companhia de bandeira que tem uma estrutura de custos que não é concorrencial com a estrutura de custos de uma low cost e que é líder na ligação da Europa, vamos lá ver se nós nos entendemos, a ligação da Europa com mais 10 países africanos. Quer dizer, se nós não conseguimos perceber a importância disto para Portugal no quadro europeu e no quadro da geografia mundial da aviação, não percebemos nada. Mas estes voos então vão cheios. Para a Guiné-Conakry, para a Gâmbia... dinheiro neles. Mas os senhores acham são altamente rentáveis. Mas os senhores acham então, na final, onde é que a TAP perde dinheiro? Os senhores acham a TAP perde dinheiro de muitas maneiras. Muitas maneiras. Então, mas não faz os voos que faz perder dinheiro a partir do Porto para Milão. Faz os voos que fazem ganhar dinheiro de Lisboa para os destinos que o Tiago acabou de dizer. Afinal, porquê é que a TAP dá prejuízo? A TAP dá prejuízo por variadas razões. Vamos já falar sobre elas. Não tem a ver com as rotas. Não tem a ver com as rotas. Milão, por exemplo. Todos nós juramos a pé juntos que Milão é uma rota, por exemplo, estratégica para o setor empresarial do Norte. Eu não tenho bem a certeza se as pessoas têm consciência do que dizem. Vão reproduzindo. A minha família depende dessa rota, desde que eu nasci, praticamente. E, portanto, sei bem do que falo. A ligação Porto-Milão tem os aviões cheios e não chegam quando nós temos as feiras em Milão, nomeadamente a Micano. Vão cheios. E quando falo com qualquer empresário, há de dizer, bom, eu não percebo. O avião vai cheio, nem consegui comprar bilhete. Bom, o que é verdade. E o resto do ano? Vão vazios? Não vão vazios, não vão com lotação que torne rentável a ligação. E, portanto, a questão quando falarem com o empresário é perguntar, olha, e quantas vezes fui a Milão num ano? Quantas vezes? E quantas vezes é que os voos do Brasil, por exemplo, vêm sempre cheios, então? São altamente rentáveis? Os voos do Brasil... Tem uma constância que os outros não têm? Os voos do Brasil, tal como os dois voos que nós temos entre o Porto e Brasil, São Paulo, Porto e Rio de Janeiro, Porto, são, obviamente, os voos que dão dinheiro à TAP, que tornam a TAP uma empresa interessante. Mas então não me parece que faça muito sentido, vai-me permitir esta minha observação agora, que é aquele discurso de a TAP serve para a coesão nacional, mas isso não assenta naquilo que está a dizer. Para quem, não é? Porque nós, quando pensamos em coesão nacional, pensamos numa companhia que, sobretudo, consegue chegar de uma forma uniforme, se quisermos, a quase todo o território nacional, mas não é isso que acontece com a TAP. Então, porquê é que não se abandona esse discurso? Se calhar era mais fácil para as pessoas entenderem. Mas é falso. E dizer assim, a TAP tem que ser rentável para um final parágrafo. Não tem sentido esse discurso. Primeiro, a TAP, essencialmente para a região autónoma da Madeira, voam duas companhias aéreas, a EasyJet e a TAP. Ponto. Para a Madeira? Sim. E a Transávia? Mas essencialmente a EasyJet e TAP. E depois há mais companhias aéreas a voar. Mas, por exemplo, acabou recentemente com o voo direto para Porto Santo, por exemplo. Não, está bem, mas a TAP é a principal companhia aérea a voar para a Madeira, quer dizer, daqui a bocado vamos todos chegar à conclusão que a TAP não voa para a Madeira. Perguntem aos madeirenses. A TAP é, a par da Ryanair, sem comparação com a Ryanair, a companhia que mais voa para os Açores, que liga o continente aos Açores. É a TAP. Os Açores têm outra companhia aérea, que é a regional, com muita importância para a região autónoma dos Açores, que é a SATA. Mas é a TAP que voa e a Ryanair. Depois, nós na cidade, no aeroporto de Sá Carneiro, nós temos... Eu fui vendo ali 3 rotas, 4 rotas, quer dizer... São 7 rotas. Nós temos 10 rotas no inverno, neste momento. Ok? 10 rotas neste momento no inverno. Tivemos 15 o ano passado. Está bom de ver que nós, entretanto, levamos com o Covid, não é? Mas mesmo com o Covid, temos 10 rotas a partir do Porto. 3 rotas são intercontinentais, Newark, São Paulo e Rio de Janeiro. E depois temos um conjunto de outras rotas dentro da Europa. E são rotas que, obviamente, são importantes para a TAP. O que é que nós, no plano de reestruturação, como é que nós, no plano de reestruturação, pensamos promover o negócio a partir do Porto? Aquilo que nós estamos a fazer, a TAP tem no seu grupo outra companhia aérea, a Portugália, e nós temos, como eu dizia há pouco, as low cost ganharam o negócio do ponto a ponto
E nós temos uma estrutura de custos que impede a TAP de competir com as low cost. A Portugália também não tem preço para competir com as low cost. Mas nós conseguimos, com uma aposta na Portugália, ter um preço melhor do que aquele que conseguimos fazer com a TAP, superior ao das low cost, mas com um serviço também diferente e com a chancela da TAP. E nós esperamos, nós vamos duplicar a frota da Portugália, da TAP Express, e esperamos, nessa aposta, aumentar a viabilidade a algumas rotas a partir do Porto, ponto a ponto. A TAP Express traz esta função não só de alimentar o hub da TAP, mas também promover ligações ponto a ponto, seja a partir do Porto, seja a partir de Faro. Esta aposta aumentará a viabilidade de algumas operações que não são viáveis do ponto de vista da TAP. Por esta razão, de que a TAP, como qualquer companhia de bandeira, é uma companhia que assenta o seu negócio na estratégia do hub e portanto, as low cost ganharam o mercado ponto a ponto. Mas se nós conseguirmos apostar na Portugália, nós podemos, entre as low cost e as companhias de bandeira, explorar um segmento de mercado que tem sido explorado quase a solo pela EasyJet. Nós temos aqui portanto, estávamos a falar da rota de Milão, Porto-Milão. Há outros exemplos mais ou menos da mesma altura, de cancelamentos para Barcelona, Bruxelas, Roma. Portanto, foi um conjunto de destinos que foram cancelados mais ou menos em simultâneo. Mas nessa altura saiu, trago aqui a notícia no Jornal Expresso, uma notícia que diz voos da TAP, que a TAP vai suprimir a partir do Porto, tiveram uma ocupação de 90% em 2015. Portanto, isto foi em 2016, que foi na data em que isto aconteceu. Qual é que é, para o Sr. Ministro, o load factor, segundo as informações que tem, portanto, a taxa de ocupação dos voos necessária para que estas rotas sejam rentáveis? Eu não conheço essa notícia, mas vocês acham que uma rota que tem 90% de lotação termina? Uma coisa, nós achamos o quê? Que as pessoas estão lá e dizem, ora bem, como é que nós vamos perder dinheiro? Epá, esta rota está com uma lotação fantástica, vamos já eliminá-la. É assim que vocês acham que as decisões são tomadas? Porque às páginas tantas eu fico com a sensação que as pessoas acham isso, não é? Que por acidente aconteceu que ao longo dos anos da TAP está entregue a gente de Lisboa que tem como objetivo retirar a TAP do Porto como estratégia e desígnio. E, portanto, até rotas com lotações de 90% são extintas. Há quem defenda algumas teses, como, por exemplo, encher o aeroporto de Lisboa de forma a termos um segundo aeroporto em Lisboa, por exemplo, não é? E canalizar para lá todos os voos que forem possíveis, não é? Para justificar um novo aeroporto na região de Lisboa, por exemplo. É uma das teses que há. Sim. Nós de facto precisamos de um novo ou de aumentar a capacidade aeroportuária da região de Lisboa, pela simples razão que o aeroporto estava cheio, não é? E estavam-se a recusar voos neste Mas sabe que o aeroporto de Lisboa já em 2019, é o em 2020, hub da Europa este ano. Que está mais sobrecarregado pela sua companhia de bandeira. Não é. Uma taxa de 60%. Isto são números da própria TAP, apresentados na Comissão Parlamentar. Eu acabei de vos dizer a percentagem de atividade de cada uma das legacies nos seus hubs. E a TAP com 188% em Lisboa. Em Lisboa, sim. Pronto, e as outras vocês viram... O que está a dizer é uma coisa diferente daquilo que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que o aeroporto de Lisboa é aquele que está mais sobrecarregado pela companhia aérea de bandeira, que tem lá o seu hub em toda a Europa. E o Sr. Ministro vê isto como um ponto positivo. Mas eu peço desculpa, não estou a perceber. Portanto, o aeroporto de Lisboa... Certo. Tem 60% da ocupação do aeroporto de Lisboa é exercido pela TAP. Na Ibéria, em Madrid, é inferior a isso. Isto são números da própria TAP, apresentados na Comissão Parlamentar. Admito isso. Por acaso, são muitos números, não os tenho todos. Esta sobrecarga, vê-la como algo que é positivo? Do aeroporto, eu não vejo isso como sendo negativo. A questão não é... Isso não pode ser visto assim. A TAP não tem... Eu acho que mais relevante entre essa questão regional é saber se a TAP tem uma percentagem da sua atividade maior do que é normal no resto da Europa no seu hub. E não tem, como acabamos de ver. E eu acho que isso é que é relevante. Isto é, o que existe é um modelo de negócio que é o único modelo de negócio rentável para uma companhia de bandeira, que obviamente tem tendência a especializar a sua, porque permite otimizar o seu modelo de negócio, tem tendência a especializar-se no seu hub.
porque é o que lhe dá a dimensão e possibilidade de poder ser mais eficiente e praticar preços também mais interessantes para concorrer com empresas como a Ibéria, que é o nosso maior concorrente. O Sr. Ministro há pouco estava a dizer que há negócios onde a TAP não é competitiva. Estava a dar esse exemplo até em comparação com as companhias low cost. A pergunta que lhe faço é, como já todos sabemos, estamos numa região altamente produtiva, a mais produtiva do país, onde se concentram muitas empresas. No caso de as companhias low cost terem dificuldades, e também as têm, naturalmente nesta fase, como todas as companhias aéreas, reduzindo a sua operação, por exemplo, no Porto, o Porto fica entregue a quem? A ninguém? Isto é, a TAP não vai entrar nesses voos porque não são neste momento viáveis ou rentáveis. E então, as pessoas que vivem aqui, como é que ficam? Primeiro vou mais uma informação que acho que é importante, que é, nós temos uma região altamente industrializada e depois, sistematicamente, nós vamos dizendo umas coisas como se fossem verdades absolutas. A procura de viagem de negócios é 3 vezes superior em Lisboa do que no Porto. Só para nós termos aqui uma ideia e que também conseguirmos enquadrar os termos do nosso Porque debate. as pessoas têm que ir a Lisboa a apanhar os voos? Não é só porque porque tinham alternativa? Não é só por isso, quer dizer, mas nós precisamos de fazer de conta que Lisboa não tem uma grande importância do ponto de vista da atividade económica nacional. Sim. Pronto, quer dizer, senão, às páginas tantas, ficamos com a ideia de que nós temos um norte industrializado e depois temos uma região de Lisboa quer dizer, onde não se passa nada. Quer dizer, e não é assim, não é? E, portanto, só para termos o primeiro ponto, que é, nós temos empresários aqui e temos empresários na capital e temos gente a fazer viagem de negócios aqui e temos gente a fazer viagem de negócios a partir da capital. Pronto. E é importante que nós, de uma vez por todas, também nos consigamos consciencializar disso. Se, por alguma razão, nós deixássemos ter ligações, quer dizer, a TAP de ligações no Porto, quer dizer, a TAP poderia até ocupar espaço, quer dizer, mas esta questão nem se coloca, não é? Esta questão nem se coloca. As low cost estão a voar numa estratégia até bem agressiva, e, portanto, não há nenhuma perspectiva de que esse risco exista. É uma questão apenas no plano teórico, porque não tem adesão àquilo que está a acontecer, porque, na realidade, o negócio mais afetado pela atual pandemia, no quadro da aviação, é mesmo um negócio intercontinental. E por isso as low cost, deste ponto de vista, até têm uma vantagem, porque o negócio que estão todos maus, mas do mau aquilo que está melhor ainda é o ponto a ponto que é explorado pelas low cost. Então qual é o valor do aeroporto do Porto? É um valor... nós estamos a falar de duas coisas diferentes agora. Agora estamos a falar do aeroporto. Para não confundirmos. O aeroporto de Sá Carneiro é estratégico para o país. É o principal aeroporto do Noroeste Peninsular. O investimento que nós queremos fazer na ligação Sá Carneiro-Vigo, na minha opinião, vai ser um problema para os aeroportos da Galiza, mas não para o aeroporto de Sá Carneiro. Será uma grande oportunidade. O aeroporto de Sá Carneiro já hoje tem uma grande capacidade para atrair passageiros da Galiza. No dia que se fizer uma viagem de Vigo ao aeroporto de Sá Carneiro em 55 minutos, nós vamos aumentar em muito a capacidade de atração do aeroporto de Sá Carneiro. Por isso, o aeroporto de Sá Carneiro é um aeroporto estratégico para o país, com uma grande capacidade de crescimento e de atração de movimentos. Não depende exclusivamente, não depende, nem pode depender, está muito longe disso até, da TAP. Estamos a falar de coisas diferentes. A TAP é uma companhia nacional. E não é por ter um hub que passa a ser regional, antes pelo contrário. E é importante que nós todos consigamos olhar para a importância da TAP como uma companhia que é importante para lá da própria ligação aérea que faz, mas sim do contributo que dá à economia como um todo, que obviamente está ligada, está interligada, como é evidente. Eu queria, se fosse possível, voltarmos à questão da Madeira, de que estávamos a falar há pouco, que é sempre uma questão importante para a TAP, porque ontem, 20 de dezembro, altura em que muitos madeirenses residentes no continente voltam para a Madeira por causa do Natal, para passarem o Natal junto das suas famílias, o cenário do voo Porto-Funchal era este que estamos aqui a ver. Portanto, o voo da EasyJet 52 euros, Transavia 75, TAP 234, o segundo voo da TAP 345
2 euros. Isto é apenas um exemplo, isto acontece todos os anos, sempre nas épocas altas, seja no Natal, seja na Páscoa ou noutras épocas altas. A média de preços da TAP relativamente às companhias concorrentes, pelo menos neste mês de dezembro, foi 3 vezes superior. Entre estes exemplos que aqui exibimos, o Sr. Ministro, qual é que acha onde é que está a ser prestado o serviço público? Estes bilhetes foi uma simulação que fizeram. Foi uma simulação de ontem. Pronto, isso é importante. Para nós, é mais um tema para o qual é preciso que nós consigamos perceber o tipo de negócio sobre o qual nós estamos a falar. E eu voltaria a pegar no exemplo de uma ligação da Lufthansa a Munique comparada com uma da TAP, em que há um cidadão que se queixou, então, mas a TAP está-me a pedir balúrdio, e a Lufthansa, não. Como é que é possível? E eu próprio fiquei na dúvida, mas de facto, como é que é possível? Da mesma forma que acontece aqui, eu teria que ter mais informação para podermos fazer esta análise, e eu vou explicar o que é que acontece com o sistema de pricing na aviação. E o que é que acontecia com este caso da Lufthansa, que foi tentar perceber o que é que se passava. O avião, nós tínhamos dois aviões, era na altura da pandemia, e a TAP não tinha passageiros para os 2 aviões, anulou um voo e o outro ficou mais cheio. E o que é que acontece? O preço das passagens aéreas vai aumentando à medida que o avião vai ficando cheio. Os últimos lugares, os preços disparam. E é a partir de determinada altura que as companhias aéreas começam a fazer dinheiro. É o mesmo que acontece com todas as companhias aéreas. Acontecia que o avião da Lufthansa estava com uma lotação muito reduzida e o avião da TAP estava já praticamente cheio. E isto faz com que o preço, naquele momento em que o senhor ia comprar o bilhete, estava muito incomparavelmente mais alto no avião da TAP do que no avião da Lufthansa, pela simples razão, porque o avião da Lufthansa estava vazio e o da TAP estava cheio. Acontece que qualquer cidadão insular, podendo, viaja pela TAP. E o que estes bilhetes mostram é isso. É que escolhendo viajam pela TAP, além de que... O preço dos outros está mais baixo porque está mais vazio. Não é só por isso, não é só por isso. Quer dizer, estamos a falar ali de low cost. Nem sequer podemos comparar o serviço daquelas 2 companhias aéreas com o da TAP. Primeiro, não podemos comparar. Estamos a falar de companhias aéreas completamente diferentes, de serviços completamente diferentes. E depois, para a justificação do preço. Aqui há 2 motivos. Não tem comparação o serviço da TAP com um daquelas 2 companhias que ali estavam. E segundo, tenho quase certeza que nós estamos a falar de um avião da TAP praticamente cheio. E os outros não. Estou eu a dizer, lógica, por isso é que eu disse, teria que ter mais informação. Certo. E, portanto, posso estar aqui a dizer uma asneira muito grande. Mas o pricing das passagens aéreas tem esta especificidade. O preço vai aumentando à medida que a lotação se vai enchendo. Que a lotação vai se completando, vai ficando preenchida. E por isso tínhamos que perceber exatamente... Por isso é que não dá simplesmente para chegar a um site de compra de passagens e tirar os preços, porque são realidades diferentes. Agora, estamos ali a comparar também, para além disto, 2 low cost com uma legacy, com uma companhia de bandeira. E isso também é muito diferente. Eu ainda queria regressar à questão do Porto, porque não coloquei esta questão que tem a ver, muito prática, que tem a ver, já percebemos que o aeroporto do Porto, o aeroporto em si, a estrutura continua a ser importante, já especificou até as apostas que a TAP até vai fazer de ligações para a Galiza, por exemplo. Não, estava a dizer a ligação, peço desculpa, ferroviária. A ligação ferroviária. Eu ia perguntar, porque essa tentativa já foi feita, não é? Não, a ligação ferroviária, eu sei. Não, a ligação ferroviária, nós hoje demoramos mais 2 horas a chegar a Vigo. Certo. E isso, obviamente, torna muito pouco interessante que alguém apanhe um comboio para apanhar um avião no Sá Carneiro. Embora já aconteça, não é? Somos o principal aeroporto do Noroeste Peninsular com uma grande atração de passageiros galegos. No dia que nós tivermos, isso está no Plano Nacional de Investimentos, a ligação rápida entre o Sá Carneiro, Braga, Vigo, e no dia que nós fizermos isto, nós teremos uma viagem de 55 minutos, e aí sim, a capacidade de atração do aeroporto de Sá Carneiro vai explodir, não tenho a menor dúvida sobre isso. Por via dessa ligação ferroviária, obviamente, né? Que está já prevista no Plano Nacional de Investimentos. Da qual beneficiarão muito as low cost que operam no Porto e muito menos a TAP, porque opera muito pouco, não é? Não opera nada muito pouco. Então não acha que é pouco? Então se a Zurique tem 50 destinos a partir de janeiro e a TAP tem 14 a partir do Porto, não acha que isso é pouco? Provavelmente
Eu vou ver isso também, porque eu não estive a contar os voos que estão a partir de Zurique, não me deram essa informação. Não, de Geneve. De Geneve, a única informação que eu tenho é que a Suíça tem, eu já disse isto 3 vezes, mas tenho que me agarrar porque é um grande número, que é 93% da operação da Suíça está em Zurique e da TAP só está a 88%. A informação que estamos aqui a falar, obviamente, E a TAP está a 88% confirmará depois. Em Lisboa. Não, o que estou a dizer é que essa ligação, não sei se será boa para as low cost ou não, será boa para Portugal, será boa para o aeroporto de Sá Carneiro. Sim, mas em termos de companhias aéreas, que são aquelas que operam no Porto, será bom para as low cost, não é? Não necessariamente. Não para a TAP. Se nós aumentarmos... Então, mas se a TAP não está no Porto? Se nós aumentarmos a atratividade do aeroporto de Sá Carneiro e a procura, também estamos a aumentar as oportunidades de negócio da própria TAP. Mas eu já disse aqui anteriormente, são 2 assuntos diferentes. Um é a companhia aérea, o outro é o aeroporto de Sá Carneiro. São 2 coisas diferentes, nós não as podemos confundir. O aeroporto de Sá Carneiro tem uma vida própria, independentemente da TAP. E depois há o assunto TAP, que nós queremos todos, que viaja mais a partir do Porto. Mas nós, para termos a TAP a viajar mais a partir do Porto, nós temos que conseguir que essa operação seja viável do ponto de vista financeiro. E a aposta que nós estamos a fazer no quadro do plano de reestruturação na TAP Express vai aumentar as oportunidades de ligação a partir do Porto. E esse é um dos pontos positivos que eu acho que o nosso plano de reestruturação tem no que diz respeito ao norte do país, que tem que se sentir de alguma forma, e esta é uma questão muito importante para que nós não ignoramos, tem que se sentir respeitado. Tem que se sentir respeitado, tem que sentir que é considerado, e essa é uma preocupação que nós temos quando estamos a desenhar um plano de reestruturação. Nós não temos que ter a TAP a dar lucro doido, mas nós não queremos que a TAP seja um peso para os portugueses do ponto de vista orçamental. Isso implica que nós tentemos pensar a melhor estratégia para voar a partir de outros aeroportos que não o de Lisboa, sem que isso cause novos problemas à TAP. Mas naquilo que o Sr. Ministro tem vindo a dizer aqui, eu sinto aqui que há uma contradição. E se calhar acho eu e acham as pessoas que estão a ouvir certo, também lá em então casa, portanto vamos tentar perceber isto melhor. É que aquilo que o Sr. Ministro diz é a TAP é uma empresa estratégica cujos benefícios económicos ultrapassam os próprios resultados no balanço da companhia, por um lado, mas depois está a utilizar argumentos que têm a ver com a própria operação da TAP, se é rentável, se não é rentável, são coisas completamente diferentes. Diz-nos assim, a TAP não pode fazer esta rota porque esta rota não é rentável, mas depois chegamos ao fim e a TAP dá um prejuízo acumulado, disse o Tiago há pouco, dos últimos anos de 300 e tal milhões de euros. Como é que isto é possível? Ou as opções foram tomadas no sentido de manter o equilíbrio financeiro da TAP e de fazer com que a TAP seja uma companhia lucrativa, ou então não. Pronto, nós estamos aqui a discutir o ponto de partida para o futuro e o plano de reestruturação. Aquilo que nós queremos com o plano de reestruturação é dar resposta a esses problemas passados. Não só ao problema presente da pandemia, mas a problemas passados. Nós temos uma companhia que tem uma estrutura de custos, tem um custo unitário superior ao dos nossos mais diretos concorrentes. Nós temos um custo unitário superior ao da Iberia, ou da Air Europa. E isso é da Air Europa. E isso é um problema do ponto de vista da competitividade da TAP. Eu tenho dito várias vezes, nós temos mais pilotos por avião do que tem a Iberia, nós temos mais tripulantes de bordo de cabine por avião que tem a Iberia e nós pagamos mais por piloto do que paga na Iberia. Isto, obviamente, torna a nossa capacidade de competir com o nosso principal concorrente, que é a Iberia, muito mais difícil. E no plano de reestruturação nós queremos dar resposta à pandemia, mas nós queremos que a partir de 2024, 2025, a TAP passe a ser uma empresa também diferente, mais sustentável, mais viável do que aquilo que foi até agora. Esse é um dos objetivos do plano de reestruturação. O pior que poderia acontecer era nós darmos resposta à pandemia, chegarmos a 2025 e termos uma companhia com os mesmos problemas que tinha antes. E por isso, não há contradição na medida em que o nosso objetivo, quer dizer, nós não temos como único objetivo que a empresa dê lucro, mas nós não queremos que a empresa dê prejuízo. Mas a história da TAP foi dar prejuízo, foram poucos os anos em que deu resultado positivo. É verdade, mas nós queremos aproveitar o plano de reestruturação para tentar pôr a TAP num patamar de sustentabilidade. Porque o pior que se faz à TAP, ao país e aos trabalhadores da TAP é estarmos sistematicamente 5 em 5 anos, 6 em 6 anos ou de 7 em 7 anos a falar em reestruturações, que depois não resolvem o problema temporariamente e depois ele abate-se em cima de nós outra vez. Este plano de reestruturação é um plano duro, é verdade, mas é um plano que pretende colocar a TAP numa posição de viabilidade, de sustentabilidade a prazo. E nesse plano, Sr. Ministro, só para rematarmos... O Porto tem um papel central. E o que é que vai ser feito?
E a Portugália é o exemplo disso. E o que é que vai ser feito do ponto de vista prático? O que é que está a ser pensado? Bom, aquilo foi sendo anunciado, não é? Nós temos nós temos neste momento uma frota bem superior àquela que é necessária para o mercado que temos e vamos ter nos próximos anos. Então, temos que reduzir o número de aviões. Ao mesmo tempo que reforçamos, atenção, o número de aviões da Portugália. São 13 neste momento, passará para cerca de 26, quase o dobro. Depois, para os 88 aviões com que vamos ficar, é identificado um excesso, um determinado excesso de um número de trabalhadores acima daquilo que é necessário para a frota que vamos ter. E, portanto, temos que ajustar o número de efetivos. Para além disso, nós precisamos de fazer uma redução da remuneração global dos trabalhadores que, ainda assim, nos permite salvar entre 600 a 1000 postos de trabalho. E precisamos ainda suspender os acordos de empresa para termos ganhos de produtividade. Ganhos de produtividade, isto é, nós conseguirmos ter um número de tripulantes por avião, um número de pilotos por avião em linha com os nossos concorrentes, isto é, para podermos produzir o mesmo com menos tripulantes e menos aviões. Portanto, reduzir aviões. Reduzimos aviões... Ainda não me respondeu. Não? Não, à questão do Porto. Em concreto... estava a falar do Porto. Sim, sim. Pronto, porque disse, então o que é que em concreto vai ser feito? Eu estava-lhe a dizer que o que é que nós estamos a fazer do ponto de vista global para a TAP. Mas do ponto de vista do Porto, aquilo que, nesta estratégia para a TAP, o plano de reestruturação é TAP e Portugália / TAP Express. Sim. Neste plano de reestruturação, nós baixamos 108 para 88 aviões e é alterada também a composição da frota. E no caso da TAP Express, passamos de 13 para 26. São aviões mais pequenos, mais baratos de operar, mais pequenos, mas que fazem a ligação até Moscovo. São aviões mais pequenos, mais baratos de operar, portanto, permitem-nos fazer um preço melhor, mais competitivo, mais baixo do que o da TAP, ainda assim mais alto que o das companhias de bandeira, mas permite tornar algumas rotas que, não sendo viáveis do ponto de vista financeiro para a TAP, possam passar a ser viáveis feitas pela TAP Express a partir do Porto. E por isso nós olhamos para este reforço da Portugália, que não tem como único objetivo reforçar as ligações a partir de outros aeroportos que não de Lisboa, serve para alimentar o hub, mas serve também, já agora, para aumentar a viabilidade de algumas rotas a partir do Porto ou a partir do Quantas vão ser? Bom, já não sabe? sabemos. Esse é um trabalho que a gestão da TAP fará, nós acompanharemos. O que não pode acontecer, e nós não queremos isso, é que seja o Ministério ou o Governo a determinar para onde é que a TAP vai voar. O Estado é a acionista da companhia, contrata uma gestão profissional. Mas em termos de estratégia estará lá a importância estratégica do Porto? Há orientações estratégicas claras, mas depois a partir daí a gestão é que vai ter que determinar os meios para alcançar os objetivos. Para onde é que a TAP vai voar e normalmente a TAP voa para onde há procura, não é? O Sr. Ministro tem dito diversas vezes, até porque tem sido existente essa pergunta, que a TAP não é um novo banco, ou não há o risco de a TAP ser um novo banco. Em que é que sustenta essa afirmação? Porque primeiro porque a TAP é gerida pelo Estado, diretamente, nós estamos lá. Nós estamos, o dinheiro que está a ser injetado na TAP é para ser gerida pelos representantes do povo português que lá meteu dinheiro, coisa que não acontecia no novo banco, não é? Então, mas isso é já uma crítica ao modelo de gestão da TAP até agora, não é? Não estou a fazer nenhuma... Não, a verdade é que nós fizemos uma reversão da privatização. Não, nós não tivemos lá para o dinheiro. Mas o Estado não tinha o controle da gestão da TAP mas nós não pusemos até 2020. Dinheiro, mas nós não pusemos dinheiro na TAP. Mas tinha responsabilidade sobre a dívida, por exemplo, enquanto acionista? Tinha, mas nós não pusemos dinheiro na TAP. Isto é, o Estado não metia 1 cêntimo na TAP há 21 anos. Também há essa ideia, que é preciso desconstruir, de que o Estado estava sempre a enterrar dinheiro na TAP. Não se metia dinheiro na TAP há mais de 20 anos. Mas assumir responsabilidade sobre a dívida é equivalente. Assumia desde o tempo da privatização. Isto é, a dívida toda da TAP foi garantida pelo Estado no momento da privatização. Nem sequer foi no momento da reversão. Foi no momento da privatização. Isso é verdade, mas não meteu lá dinheiro nenhum. O dinheiro que meteu agora, e que vai precisar de provavelmente meter ou garantir até 24, vai ser gerido por gestores que respondem diretamente ao Estado, coisa que eu conhecia no novo banco. Mas a querermos fazer a comparação com algum banco, então façamos com o banco certo. Façamos a comparação com a Caixa Geral de Depósitos. Quando muito poderiam dizer a TAP é uma nova Caixa Geral de Depósitos, eu diria que sim. A Caixa Geral de Depósitos
foi alvo de uma reestruturação e de uma injeção de 5 mil milhões de euros. 5 mil milhões de euros. E foi alvo de uma reestruturação muito importante, do ponto de vista de agências, de trabalhadores. E a Caixa de Depósitos conseguiu, com essa reestruturação e com essa injeção, dar a volta, e é um banco muito importante, muito sólido, o maior banco português, continua a ser muito importante para o nosso país. E por isso, se queremos comparar aquilo que está a ser feito na TAP com um banco, então façamos a comparação correta. Comparemos a TAP com a Caixa de Depósitos e não com o novo banco. Quando muito é uma nova Caixa de Depósitos. No dia 15 de dezembro, na semana passada, na Comissão Parlamentar, disse que os interesses de David Neeleman não estavam, e então nesta fase, jamais alinhados com os interesses do país e com os interesses dos portugueses. Esta é a sua opinião. Mas em abril de 2019, no ano passado, viajou, corrija-me se estiver errado, junto de António Aldo Neves, presidente da Comissão Executiva da TAP, para Hamburgo, onde foi buscar o primeiro A321 Long Range. E esta viagem teve não só um caráter simbólico, mas também o Sr. Ministro fez questão de expressar o seu apoio, não só à Comissão Executiva, mas também a sua confiança em todo o Conselho de Administração. Afinal, em que é que ficamos? Subscreve a gestão da TAP 2015-2020 ou opõe-se a esse período? Dois momentos diferentes. Quando se dá a pandemia Covid, os interesses passam a não estar alinhados. Okay. Porque até ali toda a gente queria que a TAP crescesse, desse resultados e resultados positivos. Embora eu faça críticas à forma como, e isso é público, como a TAP estava a ser gerida, embora o Estado tivesse o controle estratégico, mas não sobre a gestão corrente da companhia. A partir da pandemia, e portanto já vamos atrás, mas a partir da pandemia, a partir do momento, aliás, nós perguntamos ao privado, a ideia de que foi perante uma bravata, foi no quadro de uma bravata ideológica que o ministro mais esquerdista do governo decide nacionalizar a companhia, não é? E assim que se vende a coisa e vai-se reproduzindo ad eternum nos artigos que se vão escrevendo, ignora um facto. É que a primeira coisa que nós perguntámos ao privado foi: têm dinheiro para acompanhar? Querem acompanhar? Essa foi a primeira coisa. Perante a rejeição de acompanhar o Estado dá um passo em frente. Então foi só aí que começaram as divergências? Não, as divergências comigo começam antes. Começaram com os prémios e depois, infelizmente... Sim, mas quando digo só em 2020 é que começam as divergências? Não, isto para responder a uma afirmação que o Pedro tinha feito, que era de que os interesses, que eu tinha dito e disse, que os interesses, a partir de agora, ainda mais agora, estão desalinhados. Desfasados. Na medida em que o acionista privado já sabia que não ia estar no futuro da companhia, porque não tinha dinheiro para lá pôr, e, portanto, no dia que parte da dívida fosse convertida em capital, o Estado passava a sócio maioritário da TAP e, portanto, deixariam de estar. É difícil acreditar que o interesse de alguém que sabe que nos próximos meses vai deixar de estar na TAP estejam alinhados com quem quer que a TAP dure ainda muitos anos. E por isso é que eu disse que os interesses estavam desalinhados. Anteriormente, nós todos queríamos que o negócio corresse bem, queríamos nós e queria o privado. Embora eu acho, e continuo a dizer, que a TAP estava a crescer depressa demais. Disse assim, está bem, estava a crescer depressa demais, mas o Estado estava lá. Bom, o Estado estava lá e o Estado foi questionando no quadro do Conselho de Administração a estratégia. Como é que o Sr. Ministro se articula com os administradores, representantes do Estado no Conselho de Administração? Muita proximidade e permanente. E, portanto, os administradores do Estado várias vezes colocaram questões. E manifestaram oposição relativamente a opções de gestão da TAP? Foram várias vezes alertando, foram várias vezes nas votações em Conselho de Administração, para não prejudicar mais, foram pelo menos emitindo declarações de voto, onde levantavam algumas questões, algumas dúvidas. Mas houve algum momento de oposição anterior a 2020 relevante quanto às opções de gestão? Houve no Conselho de Administração, houve vários momentos de discordância e de alguma tensão até entre os administradores representantes do Estado e o sócio privado. E eu já o disse, acho que a TAP estava num crescimento demasiado acelerado, que tornou muito, ainda mais difícil a situação da TAP perante uma travagem, neste caso foi uma travagem brusca. E isso, na minha opinião, foi um erro estratégico. Mas não acha que o que está na origem disso foi a solução arranjada em 2015, a quando da reversão da privatização da TAP? Porquê que não foi? Eu também, aliás, o ex-primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, também invocou esse argumento. O erro está na reversão da privatização.
A reversão da privatização é o que provavelmente nos garante que hoje estejamos a falar sobre a TAP, porque nós conseguimos garantir que o Estado, com a maioria do capital, com 50% do capital da TAP, com metade do Conselho de Administração, mais o voto de qualidade do Presidente, garantia que a TAP era uma empresa portuguesa, sediada em Portugal, a servir Portugal e daqui não saía. E por isso a reversão da privatização, desse ponto de vista, já foi uma grande vitória. Mas do ponto de vista da crítica que é feita pela direita, nada, desse ponto de vista da gestão da companhia, nada mudou. Porque a gestão corrente continuou da exclusiva responsabilidade do privado. O que quer dizer... O Sr. Ministro concorda com isso? Não, eu concordo... Concorda que o Estado tem 51% de uma empresa, mas não tem o controle sobre a sua gestão? Tinha 51%. Não, acho que não é o melhor modelo. Portanto, discorda do modelo de reversão da privatização de 2015? Mas foi o modelo a que pudemos chegar perante a situação com que nós fomos confrontados quando tomamos a posse do governo. Porque o que é que acontece? É sabido, infelizmente, o governo anterior ao anterior faz a privatização da TAP e consuma esse negócio já depois das eleições, já depois de saber que não tinham condições para que se mantivessem no poder. E mesmo assim consumaram o negócio. O que tornou muito mais difícil o nosso trabalho de reversão. E, portanto, nós fomos fazer um trabalho de reversão de privatização perante um contexto já, de facto, consumado. E, por isso, nós já conseguimos muito. E, desse ponto de vista, aquilo que foi conseguido em 2015 foi muito importante. Agora, manteve a gestão da companhia nas mãos da responsabilidade privada. E reparem, se o Estado não tivesse feito a reversão, os gestores da empresa teriam sido os mesmos e, muito provavelmente, as decisões de gestão teriam sido as mesmas. Sr. Ministro, quis levar esta questão da TAP até ao Parlamento, acabou por não levar, já esclareceu esse ponto de discórdia, segundo as suas palavras, saudável com o Primeiro-Ministro. A minha questão é se no futuro, quando for Primeiro-Ministro, vai levar todas as decisões que tenha que tomar relativamente à TAP ao Parlamento. Bom, antes de mais, muito obrigado por esse voto de confiança. Porque disse quando for, não disse se for. Exatamente. Mas estou a dar até mais crédito do que... Mas eu não falei nos meus planos. Planos para a TAP, sim. Se os meus planos para a TAP se confirmarem, em 2023 vamos ter equilíbrio operacional, em 2025 será o primeiro ano em que a TAP devolve dinheiro ao Estado. Quer dizer, não vou falar sobre cenários desses, porque não percebo a questão e a curiosidade da questão e até... A pertinência da questão. Não, a pertinência não digo... Não ia tão longe. Porque ela há de ser pertinente para o Tiago, mas para mim não. Para mim é a melhor pergunta do mundo. Como é para lógico. mim não é nada pertinente. Sim. Não, essa questão não se coloca. Neste momento temos um trabalho para fazer. A única coisa menos agradável nesta questão foi... essa opinião diferente ter sido pública. Mas aconteceu, está e é assunto encerrado, como eu já disse. Há matérias que fazem sentido irem ao Parlamento, mesmo quando são da responsabilidade do Governo, porque fazem sentido conseguirem um consenso maior. Um compromisso maior que garanta estabilidade e previsibilidade das decisões que são tomadas. E por isso, a cada momento e perante cada decisão, acho que faz sentido fazermos essa reflexão. Faz sentido ou não uma decisão com este peso, com este impacto, em futuros orçamentos e provavelmente em futuros governos, ir ou não ao Parlamento. Pronto, e esta é uma decisão que faz sentido. Colocarmos, seja no que diz respeito à TAP ou a outro tema futuro desta dimensão, com um impacto tão grande como este. Estamos a falar de uma companhia que vai implicar uma injeção superior a 3 mil milhões de euros. Não é? Sr. Ministro, mas esta espécie de promoção, o Sr. Ministro foi Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, teve um trabalho que foi reconhecido por muitos, porque manteve a solução política que manteve o último governo até o final da legislatura. Esta espécie de promoção que o Sr. Primeiro-Ministro lhe deu para Ministro das Infraestruturas, quando é que se apercebeu que mais do que uma promoção era uma espécie de presente envenenado? É óbvio que não é um presente envenenado. Só, o que acontece é que nós temos no Ministério das Infraestruturas e da Habitação dossiês muito complicados e, portanto, eu acho que a melhor prova de confiança do Primeiro-Ministro num Ministro é entregar a esse membro do Governo uma responsabilidade tão complexa e difícil como são os dossiês que eu tenho. É que não é só a TAP, infelizmente. É a TAP, é o aeroporto, em que um país tem dificuldade em decidir, e depois
outros dossiês que eu não preciso agora estar a destacar como problemas, até aos senhores jornalistas descobrirem que são. Mas verdadeiramente são dossiês complicados e não é qualquer um que pode lidar com eles. Agora, também tenho dossiês muito bons, não estamos a fazer um grande trabalho com tantas dificuldades como é o caso da ferrovia, que tem ainda muitos problemas, mas que de facto estamos finalmente a dar uma volta à ferrovia em Portugal. Pronto, quer dizer, a TAP é difícil, Tenho consciência que é um daqueles dossiês onde seremos sempre presos por ter cão e por não ter. Somos criticados porque fazemos despedimentos, somos criticados porque metemos dinheiro na companhia. E, portanto, somos criticados à direita por uma coisa, somos criticados à esquerda por outra, mas isso é a vida de um governante. Tomar decisões difíceis, conseguir implementar medidas difíceis, bom, e depois sermos julgados. Qual é o problema da TAP? O resultado daquilo que nós estamos a fazer não é visível amanhã nem daqui a uma semana, é daqui a alguns anos. Bom, mas isso é da vida, temos que saber viver com isto. A TAP vai-me acompanhar para o resto da vida e se querem que vos diga, eu até tenho orgulho nisso. Porque acho que é uma companhia muito importante, é uma empresa muito importante no país e eu, pelo menos, tive um papel no resgate desta companhia. E se daqui a alguns anos vamos continuar a ter TAP a servir Portugal, foi porque este Governo, este Primeiro-Ministro e eu, enquanto Ministro, quisemos salvar a companhia. Eu acho que isso é um motivo de orgulho para mim, por mais difícil que seja este dossiê. E quanto ao Porto, ao aeroporto de Sá Carneiro e à TAP no Porto, é uma batalha que também travarei, porque se há coisa que eu gosto, a favor, se há coisa que eu gosto é da minha região e da minha área metropolitana. Sr. Ministro, muito obrigado por ter vindo aqui ao Porto Canal e ao Grande Angular. Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. E nós, Pedro, voltamos na próxima semana, como é habitual. Segunda-feira cá estaremos os dois para mais um Grande Angular no Jornal Diário. Muito obrigado por ter estado aí desse lado a fazer-nos companhia. Boa noite.